A Bíblia e o aborto, isso. Vou começar por aqui, só para os irmãos terem uma ideia. A palavra aborto, ela não aparece na Bíblia, não tem. A palavra aborto, ela não aparece na Bíblia. E essa questão do aborto, ela envolve a questão ética, a questão moral, a questão religiosa, a questão jurídica, a questão social e a questão econômica. Cada país no mundo tem um olhar, tem uma ótica, tem uma perspectiva diferente sobre a palavra aborto. Escutem bem essa, para a gente não tratar e eles pensarem que nós somos crente besta. Cadê aborto, né? Está aqui, pronto. Cada país no mundo, cada sociedade tem uma concepção diferente sobre a palavra aborto. Tem médicos que vão ter concepções diferentes, porque além da ciência, eles também têm a sua formação religiosa. Mas tem médico que mesmo fora da sua formação religiosa, ele também olha para a vida como algo belo, como algo bom, como algo para ser vivido. E ele sabe fazer distinção entre um aborto verdadeiro, que eu vou já explicar isso, com aquele que é simplesmente para fazer algo para matar e prejudicar uma vida. Ok? Então, se nós não temos essa palavra aborto na Bíblia, a Bíblia pode abordar esse assunto? Eu coloquei aqui, observem bem. Deixa eu ver aqui onde é que está. Já expliquei a posição da igreja, dignidade, eu vou falar isso aqui. Mas esses pontos aqui que nós queremos colocar. Deixa eu ver aqui. Aqui, as interpretações sobre o aborto. Nós temos aqui a interpretação pró-vida, nós temos a interpretação pró-escolha, nós temos as interpretações. A pró-vida é a que nós defendemos. Defendemos que a vida começa com a concepção e que a vida ela é sagrada e que a vida ela é um dom de Deus. A tua vida ela não surgiu por acaso, a tua vida não surgiu de explosão, a tua vida ela não veio do nada, a tua vida foi dada por quem? Gênesis 2:7, soprou nas suas narinas o quê? O fôlego de vida. E o homem se tornou o quê? Alma. Então a nossa vida veio de quem? O homem tem o direito de tirar a sua própria vida, o homem tem o direito de praticar a eutanásia, praticar o aborto, praticar o assassinato, o homicídio? Não, porque veja bem, só quem deu a vida e a fonte da vida, quem foi? E só quem é que tem o direito de tirar a vida? Por isso que Deus diz lá em Êxodo 20, não matarás. Então, pró-vida é aqueles que defendem a vida e vê a vida como um dom como a sacralidade. Ela é sacra, ela é bela. Lá em 1 Samuel 2:6, Ana orando, ela diz, o Senhor é quem tira a vida e dá a vida. Paulo diz em Atos 17, nele nós nos movemos, existimos. Então a vida, olha para cá, tá filmando direito, Caio? A vida não é tua beleza, a vida é um dom de Deus. Então nós defendemos a posição pró-escolha. O que é essa posição pró-escolha? Aqui já entra os modernos, aqui já entra aqueles que estão totalmente contrária à concepção bíblica. Essa pró-escolha aí, o que é que ela vai dizer? Ela vai dizer que a mulher ela tem a responsabilidade sobre o seu próprio corpo, ela é quem decide se ela quer ter o filho ou não, ela é quem decide se ela quer ter a vida geral ou não, ela pode escolher criar ou não criar, ela pode escolher deixar ele no ventre ou não deixar. Está correta essa posição? Não. E essa posição aí, queridos, eu anotei aqui só para os irmãos terem uma ideia. Essa posição aí, ela vai enfatizar passagens que dão ênfase ao aborto e dizer que uma mulher, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, uma mulher que ela é um bandido ou um estuprador, forçou e ela engravidou. Então eles dizem que nessa condição, para não se criar um trauma, para não se criar um problema, para a mãe não sofrer, pela saúde dela, pelo bem-estar dela, ela pode praticar o aborto nessa situação. Vocês entenderam? É o pró. Aqui nós temos a terceira colocação, intermediária. O que é essa intermediária? É que você vai ter aqui nesse grupo pastores que são a favor do pró-vida, mas pastores que são a favor do pró
escolha. Vocês já viram? Tem pastor ou não tem? Olha, eu sou a favor do aborto nesse particular. Não tem deles que dizem? Eu sou a favor do aborto. Ou seja, tem aqueles que estão apenas no lado do pró-vida, mas tem aqueles que estão no lado intermediário. Não é nem uma coisa e nem outra, mas defende. É por isso que você diz assim, eu não entendi o pastor fulano. Então, a criança que está ali no ventre da mãe, ela tem alguma culpa? Ela tem alguma responsabilidade pelo que aconteceu com a mãe dela? Não. Então, mas vai criar trauma, essa criança saber que ela foi forçada, filha de um bandido, e não sabe nem quem é o pai. Então, são esses argumentos que eles usam, que na verdade não acontece direto, acontece 1, 2 casos, 3, e aí eles pegam isso para tentar legalizar o quê? O aborto. 5 tipos de aborto. Vamos lá, digam vocês aí para não esquecer. Primeiro, espontâneo, induzido, terapêutico, eugênico. Razões? Pronto. O aborto espontâneo, vocês sabem. Às vezes a mulher está grávida, teve um problema de saúde, né? Assim, uma queda, o que mais? Um susto, né? Um nervosismo, aí vai acontecer o aborto o quê? Espontâneo. Se vocês analisarem aí dentro da própria estrutura, é chamado de aborto natural. Então tem um aborto Por exemplo, tem algum pecado nisso aqui? Aqui mesmo na igreja nós temos casos de irmãs que elas estavam grávidas, né? Assim, já ia ter e de repente perdeu. Mas foi um aborto o quê? Teve assim a influência médica? Ela teve um relacionamento sexual que não gostou e agora não quer o menino? Não. Então, nós não somos doidos, gente. Sabemos diferenciar. Esse tipo de aborto aqui é o natural. Acontece ou não acontece? Pronto. E o induzido? Que aí é o segundo, não é isso? E o induzido? O que vocês dizem? Isso. É o aborto realizado intencionalmente. Esse aborto aqui, gente, ele leva 4 colocações. O aborto induzido. Primeira colocação, ele leva o aspecto do aborto farmacológico, né? Farmacológico, não é isso? Esse aborto aí, eles usam remédios para fazer o quê? Matar a criança. Destruir a criança. Eita, meus irmãos. Mifepristona, não é isso? Misoprostol. É famoso, né? Para induzir o aborto durante as primeiras semanas de gravidez. O segundo tipo, ainda nesse primeiro induzido, a curetagem, o aborto cirúrgico, não é isso? Está aí. É realizado durante o primeiro trimestre de gestação e envolve a remoção do tecido uterino. Para interromper a dilatação e a curetagem. Dilatação do colo do útero e a remoção do tecido uterino. Aspiração a vácuo. É o aborto a vácuo. Utiliza-se de uma máquina de aspiração para remover o conteúdo uterino. Tem caso da irmã perder e aí eles fazerem não é assim? Tá correto ou não? Tá. Agora, aquela moça, é por isso que nós começamos falando de Maria. Olha para cá. Bota aqui, Caio. Falando sério para todo o Brasil. Uma moça virgem, uma moça pura, uma moça santa, uma moça piedosa, uma moça que tem comunhão com Deus, uma moça humilde, uma moça serva, uma moça que tem prontidão. Ela vai entregar o corpo dela apenas para o prazer e de repente ela engravida e ela vai lá num consultório médico e diz assim, olha, porque o médico sabe, olha para cá, o médico sabe quando a mocinha vai lá só pela vaidade, ele sabe que quando ela fez sexo só foi na bebida, na cachaça, no prazer, na droga, engravidou e agora ela não quer a criança. Aí imagine pegar um remédio, tem deles que quando entra queimando a cabecinha da criança. Tem deles que quando entra, tritura a criança, como se botasse um liquidificador. É muita desgraça, meus irmãos. É muita desgraça. Eita Deus. É o aborto induzido, não é isso? Nós falamos das 4 colocações dele aí, não foi?
Pronto. E aí nós temos o aborto terapêutico. Não, esse aqui tem que ser realizado por causa da saúde da mãe, senão ela vai morrer, não é assim? Então, pronto. O aborto eugênico. Vocês se lembram aí o que é esse aborto eugênico? Quem se lembra? Tem? Má formação. Ah, não, eu não quero essa. A mãe vai fazer a ultrassom, alguma coisa, e lá constata que tem uma má formação. E isso aí a mãe diz assim: não, eu não quero, não, essa criança, eu não quero, vai nascer com esse defeito. Pronto. Isso aí é do orgulho humano, porque nós temos casos de pessoas que crianças nasceram com defeitos. Eu conheço crianças que os pais lutam há tanto tempo, mas se sente feliz com ela, porque faz a família feliz, mesmo com os seus defeitos. Mas isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Irmão, o homem é bicho ruim. Vou dizer para vocês. Sim, fala aí no microfone. Esse aborto eugênico, pelo fato de que afeta a dignidade da mulher. A mulher passa 9 meses esperando uma criança e quando a criança nasce, ela não tem condições de viver a vida como criança. Aí diz que aquilo altera a estrutura moral e ética da mulher e ela fica perturbada. E nesse caso se despreza todo o projeto de Deus, se despreza a soberania divina e prioriza as coisas dos homens. O pastor Douglas Batista fala isso mesmo no livro dele, do Supremo Tribunal Federal. E a gente vê esses absurdos hoje que a gente fica espantado, mas isso era pior. No mundo romano, até 2 anos de idade, a criança era considerada um aborto externo. A criança que nascia com problema, com defeito, podia matar porque era legal. E isso melhorou por causa da história, da vida de Jesus e da Bíblia, e do Evangelho. E esse tipo, por causa do Evangelho. E ainda fala de crente. E aí o senhor ter uma ideia. São esse tipo de concepções que eles estão falando, que é por causa disso que o Nietzsche, é por causa de argumentos como do próprio bicho que matou lá 6 milhões de judeus, o Hitler, ele não aceitava pessoas com defeito, não aceitava pessoas débil mental, não aceitava, não é assim? E aí, dessa forma, a vida para aquelas pessoas não tem sentido? Pronto. É por isso que negro, mulher, criança, tudo era visto como objeto de nada. Porque não valorizava a vida. E a vida, gente, ela é santa. Por que a vida ela é santa? Porque ela é um dom de... E eu estou falando com mais calma aqui, com muita seriedade isso e com muito temor. Mas uma sociedade que se dá ao trabalho de aprovar leis que, na verdade, ateste o aborto induzido, que pega, por causa de um prazer, aquela moça que deitou com um rapaz, pela uma noitada, fumando droga, bebendo, aí ela engravida. Eu não quero essa criança. É como se jogasse qualquer coisinha fora. E toda a vida, ela é um dom de Deus. Eita, meus irmãos. Ok? A sociedade, aí sim, o aborto de razões sociais, tem deles que até por questões econômicas praticam aborto. Até por questões populacionais praticam aborto. Não pode crescer mais, vamos tirar. E isso aí vocês sabem que não é da agora. O primeiro homem tirano, cruel, que mandou matar crianças na Bíblia, quem foi? Faraó. E vocês sabem que ele mandou jogar no rio, não é assim? Ele mandou jogar porque ele não queria. São leis de uma sociedade descomprometida com Deus, ok? A sociedade moderna, meus irmãos, ela valoriza isso, a autonomia, a saúde, essas questões que eles vão trazer como uma forma de aprovar, de legalizar o aborto, ok? Mas nós sabemos que a sociedade ela não olha para as consequências que amanhã essa moça já pensou, ela vai dormir ouvindo a consciência dela dizer, eu matei uma criança, eu matei uma vida. Ela vai deitar e vai dizer, por causa do meu prazer, da minha vida libertina, eu matei uma criança. Vai gerar consequências o que para ela? Na saúde dela física e também emocionais, ok? Então, nós somos contra o aborto. Nós somos contra o aborto e acreditamos que a vida ela vem de Deus, ela é sacra e ela deve ser obedecida e respeitada.